Num canto esquecido da Inglaterra, entre árvores espessas e campos que já foram verdes, repousava a floresta dos 100 acres. Não como nos livros, mas como ela realmente era. Um lugar de isolamento, esquecimento e doença mental. Christopher Robin era um garoto solitário. Seu pai, Alan Alexander Milne, um homem distante e atormentado pela guerra, raramente se conectava com o filho de forma genuína. As histórias do ursinho Pooh surgiram na realidade não de um lugar de afeto, mas de culpa e frustração. Uma tentativa desesperada de criar um mundo onde o menino pudesse se esconder de tudo que não fazia sentido. Christopher não brincava com animais de pelúcia. Ele conversava com eles. E não como uma criança brincando, mas como alguém que precisava dessas vozes para suportar o silêncio opressor de uma casa fria e emocionalmente negligente. O que o mundo chamou de imaginação era, na verdade, um grito por ajuda. Pooh, o vazio disfarçado de doçura. Pooh, o ursinho guloso e ingênuo, era mais do que um brinquedo. Era a projeção do vício e da compulsão. Sua fome incessante por mel, sempre mel, nunca o suficiente, simbolizava algo mais profundo. A tentativa desesperada de preencher um vazio emocional. Pooh nunca aprendia com seus erros. Sempre voltava às mesmas armadilhas, à mesma barriga dolorida, às mesmas decisões erradas. Um ciclo sem fim, espelhando o comportamento autodestrutivo de alguém que perdeu o controle da própria vontade. Leitão. Pequeno, tremendo, sempre hesitante, Leitão não era apenas um amigo assustado. Ele era o retrato puro da ansiedade crônica, preso em um corpo frágil à mercê de tudo ao seu redor. Vivendo constantemente sob a sombra do medo, sua existência não era alegre, era exaustiva, e ninguém, nem Pooh, jamais tentou compreendê-lo de verdade. Tigrão era energia descontrolada. Pulava, gritava, invadia espaços. Todos achavam divertido, mas poucos enxergavam o real problema. Ele sofria de um transtorno de humor, oscilando entre euforia e vazio. Quando a festa acabava, ele desaparecia. Seus pulos eram tentativas de escapar de uma realidade que ele não conseguia controlar. Mas ninguém se perguntava onde ele ia quando a euforia cessava. Bisonho, com sua voz arrastada e olhar perdido, era o mais honesto do grupo. Enquanto todos tentavam mascarar suas dores com otimismo forçado ou distrações infantis, Bisonho simplesmente existia em sua dor e era ignorado, tratado como piada. Ele não queria ser engraçado, ele queria ser ouvido. Mas em um mundo de ilusões, ninguém ouve quem mostra a verdade. Corujão e Coelho, Corujão, o suposto sábio, vivia preso na própria vaidade, inventava palavras, histórias, conquistas. Era o retrato de um narcisista que preferia parecer inteligente a ser útil. Já Coelho era obcecado por controle. Seu jardim, suas regras, sua rotina, tudo precisava estar exatamente como ele queria, ou entrava em crise. Eles representavam o intelectual arrogante e obsessivo controlador. Figuras comuns no lar onde o caos emocional reina. Christopher cresceu num ambiente emocionalmente estéril. Criou a floresta dos 100 acres como um refúgio, um lugar onde pudesse dividir seus traumas, personagens arquetípicos. Mas à medida que crescia, começou a perceber que esses amigos não o salvavam. Eles o mantinham preso. Com o tempo, Christopher foi mandado para o internato.
Lá, a solidão se intensificou. A fantasia perdeu o brilho, os personagens começaram a desmoronar. Pooh deixou de ser fofo e passou a ser uma criatura perturbadora, sempre sorrindo apesar da dor. Leitão era apenas um reflexo pálido de seus próprios ataques de pânico. Bisonho passou a visitá-lo em sonhos como um presságio. E então Christopher fez o que muitos adultos fazem: enterrou a infância. Escondeu Pooh num armário, negou as entrevistas, evitou o assunto. Mas a imprensa, sedenta por nostalgia, transformou sua dor em mercadoria. O sucesso dos livros rendeu milhões, bonecos, filmes, parques temáticos, mas Christopher Robin nunca viu isso como um presente. Para ele, era uma lembrança constante de uma infância que não foi real. Seu pai, ao invés de protegê-lo, o expôs. Lucrou com sua fragilidade, tornou-se famoso contando ao mundo sobre as alucinações de um menino que só queria ser amado. Christopher viveu uma vida distante do legado que lhe impuseram. Tentou perdoar o pai, mas não conseguiu. Morreu velho, mas ainda assombrado. A floresta dos 100 acres para ele nunca foi mágica, foi uma prisão. Um espelho da saúde mental negligenciada de uma geração inteira. Hoje, milhões continuam a consumir o ursinho Pooh, com sorrisos no rosto. Mas por trás do marketing fofo, há uma história sobre trauma infantil, doenças mentais ignoradas e a exploração emocional para fins comerciais. A pergunta que fica é: quantas outras histórias encantadas nasceram de corações partidos? A floresta ainda está lá, quieta, densa, mas se você ouvir bem, talvez escute um sussurro. Não é vento, é Christopher, pedindo para que finalmente alguém enxergue a verdade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Agradeço muito. Obrigada.